Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste, imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. Convidada deste episódio, natural de Descalvado, São Paulo, apaixonada por autocuidado, dança e natureza, tradutora, linguista e professora de yoga por profissão e nômade nas áreas vagas, Sofia Pulis. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor aos nossos ouvintes. Quem é a Sofia na fila do movimento? Nossa, esse na fila do movimento é o melhor, porque é bem isso mesmo, né? Eu sou a pessoa do movimento, não paro, estou em todos os cantos, em vários momentos, e tenho muito, depois a gente pode até falar disso, mas tenho muito o elemento ar em mim, então o ar tem essa coisa do movimento, né? É, Dentro do Ayurveda, que é uma das medicinas que eu estudo, tem essa coisa das pessoas terem os elementos, terem elementos água, terra, fogo, ar, né, os 5 elementos, e eu tenho muito ar, então é muito essa coisa do movimento, não consigo ficar parada num lugar só, então adorei isso. Bom, a Sofia é basicamente isso que você falou mesmo, tradutora, linguista, é, viajo muito, já morei em vários lugares, morei muitos anos na Austrália, hoje moro em Portugal. Apesar de ser tradutora e linguista, estou também nessa outra área do autoconhecimento, do yoga e agora também estudando Ayurveda e fazendo disso a minha base de vida, minha filosofia de vida mesmo. Então, falando em movimento, vamos lá no comecinho desses movimentos. Vamos. O que foi que te levou então a sair do Brasil? A primeira vez, bom, assim, saí de morar mesmo, que eu fui para a Austrália no ano 2000, foi para estudar. Eu fiz hotelaria no Brasil. Na época, isso era, né, 1998, quando eu comecei a estudar hotelaria, não tinha bacharel em hotelaria no Brasil, só tinha tecnólogo. Verdade, é o Naquela turismo só. era É, turismo, mas mesmo turismo acho que tinha 1 ou 2 cursos que eram bacharel, assim, não era uma coisa popularizona que nem é hoje, né? E aí, na Austrália, tinha uma faculdade em Sydney, em Manly, aquele castelo que tem em Manly, que tinha parceria com o Senac, onde eu estudava. Então, para fazer o bacharel, terminar o bacharel na Austrália. Então, a gente fazia os 2 anos do tecnólogo no Brasil e aí podia transferir e terminar a faculdade com um bacharel na Austrália. E foi por isso a primeira vez que eu fui, né, que eu saí para morar. Tive a sorte, o privilégio de ter um pai que podia bancar, porque a gente sabe que estudante internacional para fazer bacharel na Austrália não é uma coisa barata. e isso que Então, naquela época o dólar, comparado com agora, tava uma beleza, né? pois. E aí foi a primeira vez que eu saí assim para morar. Já tinha viajado antes algumas vezes, mas para morar mesmo foi a primeira vez, com 20 anos de idade. Então, a escolha, né, do lugar então que você iria foi basicamente baseado numa escolha de estudo, que você queria muito então seguir essa área, e aí foi tentar achar onde que eu tenho esse lugar no mundo, e tá balançando a cabeça aqui que não. Então, como Olha, foi então? é curioso, porque assim, foi na faculdade no Brasil, fazendo hotelaria, a gente tinha aula de inglês, né, na faculdade, e a gente tinha que fazer uma palestra, dar uma palestra em inglês para mostrar o seu conhecimento de speaking, né, da fala de inglês. E aí era em dupla, e aí você tinha que fazer sobre algum destino no mundo. E a menina que era minha dupla, ela tinha passado um mês na Austrália, assim, nas férias, fez um curso de férias. Ela falou, vamos fazer de Sydney, porque eu tenho um monte de folheto que eu trouxe de lá, tal, não sei o quê. E aí ela trouxe o folheto para a gente se preparar, para a gente montar a apresentação.
E a hora que eu abri aquele folheto, vi a Baía de Sydney, assim, via Sydney Harbour, eu falei, eu tenho que morar nesse lugar. Não sei, foi uma coisa assim instantânea. Foi um chamado. Foi um chamado. Até então a gente não sabia, eu não sabia que tinha esse acordo com a faculdade na Austrália. E aí foi assim, uns 6 meses depois, 5 meses depois, a faculdade na Austrália veio dar uma palestra lá no Senac para falar que tinha esse acordo. Eu falei, gente, não, é isso, pronto. Caramba! É, é isso. Então, assim, foi óbvio que foi essa conjunção de, tipo, ter a faculdade que tinha um acordo, mas foi uma coisa muito ali, é esse o lugar, entendeu? Tem que estar lá. E muito curioso, porque quando eu cheguei em Sydney, para mim parecia que eu já tinha morado lá, eu sabia andar nas ruas. Naquela época a gente não tinha GPS que a gente tem hoje, né? Nossa, No nem um celular, pouco. nem nada. Mas eu meio que tinha essa noção, assim, de onde ir, eu me dava super bem, assim, na cidade, assim, era muito, muito curioso, assim, sempre tive uma ligação muito forte. Caraca, que incrível. Né? É interessante nessa coisa de conexão, que você chega no lugar e já se sente em casa, mesmo nunca tendo estado lá. Não, nunca tendo estado lá. É muito interessante isso. É muito interessante isso. Bom, a senhora não fica mais do que 2 anos, né? Em um lugar, já morou em inúmeras cidades e países. Antes de eu fazer a pergunta que eu quero, lista pra gente, então, para os nossos ouvintes, por onde você já passou nesse mundo, nesses últimos 15 anos. Né, vamos lá, ver se eu lembro de tudo. Mas, bom, Eu Austrália, tenho a colinha, eu tenho a você tem a colinha colinha, ok. aqui. Austrália em 3 estadios diferentes, né? Então, na Austrália eu morei em Sydney, e em Sydney também morei em vários lugares diferentes. Na Gold Coast e em Adelaide, na Austrália. Aí, no Brasil, começando, né, no Brasil, eu morei, óbvio, onde eu nasci, de Salvador, morei em Rio Claro, que foi onde eu cresci. Morei em Águas de São Pedro, que foi onde eu fiz a faculdade de hotelaria. Morei em São Paulo, que é onde eu estudei um tempo. Também comecei a fazer faculdade de letras lá, que depois eu parei. E morei em Campinas agora na pandemia, que eu estava no Brasil, morei em Campinas. Então esse é o lado do Brasil. Aí eu morei na Itália, alguns meses na Itália, tem um tio que mora na Itália, e eu morei lá com ele. Morei em Bali, antes da pandemia. Eu saí da Austrália e aí passei um tempo na Itália, umas semanas na Itália, e eu fui morar em Bali. E aí a pandemia bateu, eu tive que sair de Bali. Não tive, não, decidi sair, achei que era a melhor alternativa na época pandêmica. Tem mais algum lugar? Eu acho que é Volta isso. na Suíça aí. Ah, falta na Suíça. Eu morei na Suíça também. Só não lembro mais. Eu precisava ter essa colinha, porque tem que pensar por ordem cronológica, aí eu vou lembrando. E na Suíça, né, nesse meio tempo aí, eu tive um namorado também, um ex-namorado que era metade suíço, e ele conseguiu um emprego na Suíça e a gente acabou indo para a Suíça. Quer dizer, ele foi para a Suíça primeiro, eu fui depois, é uma longa história. Mas, uhum. E aí, por fim, então, Portugal, e na E época que por a gente começou a se fim, falar, você estava em Lisboa, mas agora está em Sintra. já não estou mais em Pelo amor de Deus, gente, eu não consigo keep up aqui com o negócio. Eu escrevi minha pauta já falando que você está em Sintra. Mulher, onde é que você mora agora? Nem eu queria isso, mas a minha vida acontece nesses movimentos, assim, né? Eu mudei realmente para Sintra, eu mudei para Portugal em abril do ano passado, fiquei lá até novembro, e aí eu mudei para Sintra, e a ideia era ir uma casa, aluguei uma casa com uma amiga, a ideia era ficar lá, e a gente mudou para casa, quando a gente entrou na casa, a casa era cheia de mofo. Assim, não dava para ficar, tipo, a gente entrou nos quartos para colocar as nossas coisas, não dava para ficar É no questão de quarto. saúde mesmo, É né? questão de saúde. E quando a gente foi ver a casa, a gente foi 2 vezes ver a casa. O pessoal que estava para alugar a casa era um casal que ia viajar e ia alugar a casa para gente. Eles, tipo, tinha vários incêndios na casa, a lareira estava ligada, cheiro de fumaça. Então a gente não viu, não sentiu o cheiro. E aí, quando a gente entrou na casa sem tudo isso, e a gente começa a olhar nas paredes, no armário e tal, não sei o que, cheio de mofo. Ficamos lá acampando na sala uns dias, decidimos sair, porque não faz sentido, né?
Fora umas outras coisas, a casa estava imunda, a gente passou um dia e meio limpando a cozinha, eles deixaram a casa super suja, enfim. Saímos e fomos para um outro lugar, fomos para uma, eu achei uma tipo uma comunidade de yoga e que também era muito bacana, a minha cara, e aí cada um tinha o seu quartinho e tinha cozinha compartilhada, lavanderia compartilhada e tal tudo. Mas também passou assim uma semana, a parede começou toda a ficar cheia de mofo, porque Sintra é uma área muito úmida, é de fato muito úmida. Se você anda na rua, você vê os musgos, as casas tem tudo musgo e tal, e chove muito. Mas nesse lugar não deu para ficar. Eu perdi bolsa, eu perdi fone de ouvido, eu perdi brincos, eu perdi. Foi assim, uma questão de 2 semanas, eu comecei a jogar Nossa, minhas mas coisas fora. em tão pouco tempo. Em pouco tempo, em pouco Caramba. tempo. E limpei lá a parede 3 vezes com tipo antimofo, solução de vinagre com bicarbonato de sódio. Pensa tudo que você pode fazer para. Eu começava a vir de novo, começava a vir de novo. Aí meus livros começaram a ficar todos enrugados. Aí eu lembrei dos meus passaportes, a aba do meu passaporte está toda enrugada. Falei, gente, eu não vou ficar perdendo documento. Eu tive que sair. Tive que sair. Enfim, aí eu tenho. Aonde agora? Agora eu tô num lugar, eu tô pro sul de Lisboa, então, tipo, tem Lisboa e aí tem a ponte, tem a parte do sul, tem a Costa da Aham. Caparica e depois para baixo da Costa da Caparica tem a Charneca da Caparica, que é uma outra costa, que é tudo interligado, né? Então eu tô na Charneca da Caparica. Agora, uma amiga minha aqui que tem uma casa de 2 quartos, e aí eu já sabia que aqui também ela já mora um pouco aqui mais de tempo, então já sabíamos que aqui não tem mofo, não tem essas coisas, que eu falei, eu já não dou conta mais dessa intensidade, né? Foram 2 meses lidando com o mofo, perdendo coisas e não conseguindo fazer a vida direito. Então, aí agora estou aqui, numa outra área. E aqui pretendo ficar, viu? Não estou pretendendo sair agora, então. Pelo menos por 2 anos. Pelo menos até o movimento, o soprinho do ar me levar para outro canto. Bom, então, essa que era a pergunta, né? Depois dessa longa lista, que eu queria saber quais são as suas motivações, e plural aqui, porque acredito que deve ter mais de uma. Quais são suas motivações para essas mudanças? Ou quais foram, né, ao longo dessas tantas mudanças de cidade, tanto no Brasil quanto na Austrália e a Itália e Bali? Adoraria também saber como que foi morar por lá e, né? Uhum, sim. Olha, eu falo que assim, tem muitas dessas mudanças que não são programadas, não é uma coisa assim, tipo, ah, eu vou fazer um planejamento e estou indo morar naquele lugar, assim. Portugal teve, porque eu estava no Brasil e eu não sou uma pessoa que já tenho vontade de morar no Brasil, fui para passar a pandemia e já sabia que queria sair. E aí queria vir para um lugar que não tinha questão de visto, né? Porque passei vários anos na Austrália e batalhando pelo visto e tal, e não consegui. E aí eu falei, não quero, eu quero um lugar que eu não preciso lidar com visto. E eu tenho passaporte italiano, então Europa seria mais bem-vindo nesse aspecto, né? E fui tirando alguns países, né? Países muito frios, tá, não sei o quê, e Portugal estava com esse cenário de nômades digitais, essa coisa bem internacional acontecendo. Eu falei, Portugal pode ser uma boa opção, vou começar por lá e ver se rola. Então, esse houve um pouco mais de planejamento, assim. Mas, por exemplo, que nem a Suíça não houve planejamento. Era o meu ex-namorado, a gente nem estava junto na época, ele conseguiu, a gente tinha terminado, ele conseguiu esse emprego lá, e a gente voltou a se falar, a gente ia tentar mais uma vez, eu acabei indo para lá e fiquei lá alguns meses. Bali foi uma coisa assim, eu saí da Austrália, porque eu tive o visto recusado, o visto permanente recusado, saí da Austrália, estava sem destino, porque eu sabia que não ia voltar para o Brasil, estava totalmente sem chão, foi uma época bem difícil assim para mim. E aí eu fui num retiro de yoga na Itália, quando eu saí da Austrália, para poder colocar a cabeça no lugar e tal. Conheci um pessoal lá que uns europeus que viviam metade do ano na Europa, quando é calor, e metade, quando é muito frio, eles iam para Bali. E aí eu falei, quer saber? Vou também, porque tô sem rumo, não Por tenho que não? nada. E o meu emprego, tipo, permite, né? Vou para lá. Então, assim, não foi uma coisa programada. Na verdade, eu comprei a passagem, assim, num dia, 10 dias depois estava lá, sabe? Assim, é uma coisa bem assim.
E alguns outros lugares, né, foi para estudar, como às vezes que eu voltei para a Austrália, na verdade, a terceira vez foi mesmo porque eu queria batalhar pelo visto. Itália, porque eu não, de novo, eu estava no Brasil e já sabia que o Brasil não era um lugar para mim, e como eu tinha um tio na Itália, eu vou tentar lá e ver como que é. Então sempre teve alguma coisa assim, vou buscar um lugar que faz mais sentido para mim. E acho que nesse processo todo também teve muito essa coisa de buscar. Acho que como eu tenho muito essa coisa do movimento internamente, muita instabilidade interna, buscar uma estabilidade através de um lugar. Foi um processo bem interessante isso, assim, sabe? E aí, nessa onda de buscar lugares, eu entendi que, na verdade, a estabilidade tem que estar dentro de mim. Né? Eu tenho a instabilidade do movimento, mas eu posso ter a estabilidade na minha rotina, nos lugares onde eu estou e ter os meus próprios processos estáveis. Assim. Então, foi um aprendizado ao longo dessa jornada, assim, para entender essa estabilidade nessa instabilidade. Acho que eu comentei alguma coisa isso antes, né? Uhum. Nossa, gente, que lindo isso. E super gancho para uma pergunta que eu escrevi aqui, que nessa inconstância da vida de imigrante, cheia de mudanças que você leva, quais são suas ferramentas para se sentir, entre aspas, aqui, em casa, por onde você fica ou por onde você acaba passando um tempo? Uhum. Para mim, a primeira coisa, assim, eu gosto sempre de achar um cafezinho bacana, assim, que eu me sinto em casa, que tenha comidinhas gostosas, né? Eu gosto de coisas, né, veganas, vegetarianas, então, assim, que tenha essa pegada, que tenha um ambiente legal, que eu possa trabalhar, levar o meu computador para trabalhar. Então, assim, eu sempre vou num lugar, eu tento achar, sempre que chego num lugar, eu tento achar um lugar assim, e achar uma vendinha, alguma coisa com produtos também orgânicos, né, aqui em Portugal chama de biológicos. Então, uma vez que eu acho isso, assim, parece que assim, ok, já começa a ter o meu, sabe, o meu movimento. Eu já sei que aqui eu posso comprar comida, e aí vem um pouco a segurança da comida, e eu sei que aqui eu posso, é um lugar que eu também posso vir tipo, ter um pouquinho de sossego e calma, que é um cafezinho, assim. Então, acho que esses são os primeiros lugares. E natureza, né? Tem um lugar, assim, que é perto da natureza, que eu possa ir olhar o mar, andar, caminhar no meio das árvores, alguma coisa assim, isso também me traz. Assim. Então, eu tento criar minha rotinazinha ali, a partir do momento que eu crio essa rotina, aí eu fico mais tranquila. Assim. E às vezes é até esquisito, porque se eu penso que eu tenho que sair, ou se tipo, acontece alguma coisa que eu tenho que ir para outro lugar, aí eu meio que ai meu Deus, eu vou deixar esses lugares, tipo, aí eu dá aquele pesar, assim, sabe? Daí eu tenho que me lembrar também, não, mas eu sei que eu sempre vou encontrar, né? Tipo, lá em Sintra foi muito rápido, até porque eu fui com uma amiga, essa minha amiga que teve essa aventura comigo, ela já conhecia alguns desses, né, lugares que ela tem uma cabeça bem parecida com a minha. Eu falei, eu vou deixar isso, será que eu vou encontrar isso lá na Charneca da Caparica? Ai, meu Deus, porque, lógico que você vai encontrar, sabe? Já procurei online, já meio que achei assim, pronto. Na primeira semana já estava meio que ambientado onde eu queria ir, os lugares onde eu queria estar. E a mesma coisa nos outros lugares. Bali também foi assim, chegou lá, tinha meu cafezinho, restaurantezinho favorito, essas coisinhas assim meio que traz uma segurança, uma estabilidade, eu sinto assim quando eu tô. E fora isso, a minha própria prática interna, né, pessoal, de autocuidado, com yoga, oleações e outras coisas que eu faço para mim mesma, uma rotina matinal e tal, isso também ajuda. E antes a gente entrar no assunto yoga, uma outra pergunta em relação a isso é: e criar amizades, e laços e vínculos, né? Como que se dá esse movimento para uma pessoa que está em constante movimento? Eu acho que nesse processo todo, eu sempre aprendi muito a fazer amizade muito fácil. Eu tenho uma naturalidade assim, de fazer amizade, mas também nesse processo eu aprendi a desapegar muito fácil. Olha, Porque acho que a Austrália uma boa escola para isso, de qualquer forma, né? Se nossa, você, para quem mora na Austrália, sabe, porque são muitas pessoas que vêm e vão, né? Então, os primeiros anos é sofrido, você encontra, né, conhece a pessoa, cria vínculo, a pessoa decide ir embora, a pessoa muda de cidade por causa do visto, a pessoa, né? Então, assim, tem isso, mas aí depois de um tempo você vai aprendendo a lidar com isso. Você encontra pessoas já sabendo, né? Vai criando esse vínculo sabendo
que a pessoa pode não estar mais presente na sua vida ali, pelo menos fisicamente, né? Então, mas eu sempre tive essa facilidade, assim, eu tenho uma amiga em Sydney que é dos Bahamas e ela fala, nossa, você tem muita facilidade, você vai nos lugares, quando a gente vê, você já tá com amigo, assim, e para mim é meio que natural, assim, sabe? Mas eu tenho essa cabeça do desapego, assim, tipo, não tenho uma coisa, eu tenho. E óbvio, né? Hoje, assim, acho que um pouco mais madura e também passado um pouco mais de tempo, eu fui criando amizades que eu tenho esse vínculo mais duradouro, esse vínculo mais seguro, pessoas que são parte do meu suporte, que não necessariamente estão ali fisicamente. Então, eu tenho um amigo que a gente conversa toda semana. Toda semana a gente tem uma call e a gente, né, troca ideia e conta coisas da vida e tal. Então, ele é a minha rede de suporte. E tem outros E onde amigos que que ele tá? ele está em Adelaide. Né? E tem outros amigos, tem uma outra amiga em Adelaide também que frequentemente a gente fala, tem uma amiga em Sydney que a gente fala, tem uma amiga da Escócia também que a gente também se fala com frequência, que inclusive mês que vem me visitar. Então, assim, vai criando amigos assim também ao longo do mundo. É isso. Mas eu tenho uma natureza também, Bárbara. Acho que eu tenho uma natureza muito. Eu fico muito bem sozinha. Apesar desse movimento, eu fico muito bem sozinha. Eu gosto de solidão. Acho que tem uma questão, até um pouco da pegada do yoga, da meditação. Eu gosto de fazer as coisas em silêncio, sozinha. O barulho me perturba muito, o ruído, muita gente. Então, assim, é natural também, tipo, eu ficar bastante tempo sozinha, mas também quando eu vejo, ali tem as pessoas, sabe? Para encontrar. E a dança, né? Você falou no começo que eu gosto de dançar, eu também falei. Eu danço salsa cubana, é sempre um lugar muito bom para conhecer gente. Então, também outra coisa que eu faço chegando nos lugares é buscar um lugar onde tem aula de dança, e aí eu já começo a me conectar com as pessoas, né? Ou um lugar que tem a meditação, e aí eu me junto com as like-minded people, assim, as pessoas que têm os mesmos interesses e tal. Então, sempre acaba aí fazendo algum vínculo, pelo menos onde eu estou ali, né? E como que foi então que a professora, não, a tradutora e a linguista se envolveu no mundo da yoga e foi tanto ali, né, no meio que acabou virando professora e aí se imergiu demais ainda que agora aprendendo sânscrito e tá Nossa Senhora! Sim, sim. Eu já acho que eu já tive sempre essa inclinação um pouco mais para autoflexão. E quando eu morava em Sydney, eu passei numa escola de yoga. Falei, nossa, que casa bonita de yoga, tanto que eu vou entrar para ver. E eu entrei, já ouvi os professores cantando mantras. Eu falei, nossa, aquilo me mexeu muito comigo. Aí fui pedir informação, o cara que estava ali atendendo, que era um dos professores, ele, vai começar uma aula agora, já vamos fazer uma aula para você experimentar. Eu falei, vamos, aí eu já sentei na aula, primeira coisa, cantando ali um mantra no começo da aula, e aquele negócio me tocou assim profundamente, sabe? E aí fui aprendendo, era uma escola, né, de uma tradição de yoga, então foi bom ter essa coisa de uma linhagem, aprendendo o básico desde o começo, mas eu acho que tinha que ser um encontro assim na minha vida, assim, fazendo coisas, né, por exemplo, a astrologia védica, né, que é uma astrologia um pouco diferente da nossa astrologia que a gente conhece, tem muito esporte no meu mapa, a espiritualidade, essa questão dos mantras, isso já estava ali meio que previsto que seria assim, sabe? Então, e uma vez que eu comecei, aí não parei mais, não parei mais. Eu ia, nossa, no começo eu era assim, porque eu fui vendo as transformações em mim, sabe? Às vezes eu ia nas aulas, eu começava a chorar, mas chorar assim, de tipo, de tirar bloqueios. Eu via que eu estava me transformando, sabe? Que tinha uma coisa ali muito importante acontecendo. Então foi um processo, e esse processo de observar, né, de ter esse poder de presença, de estar ali fazendo uma aula, seja de yoga, que as pessoas conhecem hoje como, né, a parte física, mas seja a aula de yoga que vai um pouco mais além disso, né, com mantra, com meditação, com respiração e tal, e ter essa presença, assim, foi uma coisa, assim, para mim, tipo, não podia ser de forma diferente a vida, sabe? Tinha que ser dessa forma.
E aí foi, aí depois de um tempo, daí eu decidi estudar, né? Era o caminho também mais natural, era estudar, começar a estudar mais formalmente, porque ali, quando você está fazendo aula e imersa no ambiente ali, você está se estudando, né? É uma coisa meio que empírica. Mas aí fazer uma coisa, um caminho mais formal mesmo, de estudar teoria, estudar outras coisas, assim, né? Para dar aula e tal. Então, fui para esse caminho aí. E onde que foi que você fez sua formação? Eu fiz ali perto de Sydney tinha um ashram, sabe o conceito de ashram? Né, que é tipo um monastério, assim, né, onde vive uma comunidade espiritual para você aprender e praticar. Tinha ali perto de Sydney, que agora não existe mais, fechou, que era dessa linhagem, dessa tradição da qual eu fazia. Então, e eles tinham curso de formação lá. Então, a gente ia fazer um período de residência no começo, de 15 dias. Então, a gente ficava lá no ashram por 15 dias, era um intensivão, assim. Aí depois ia para casa, estudava em casa, as aulas eram online e a gente tinha né, coisas, relatórios para enviar, práticas para fazer relatórios para enviar, e depois no final do curso, de novo, mais um intensivão de 15 dias. Então fiz lá e depois fazendo mini cursos, assim, né? Bom, no Ashton eu estava sempre lá, passei vários finais de ano lá, passava final de semana lá, estava sempre lá, é uma forma de estudo. E outros estudos, assim, né, teóricos com outros professores. Hoje ainda continuo estudando, estudo filosofia e história do yoga, faço um curso avançado em estudos do yoga. Então, é isso. Nossa, Sydney foi um chamado mesmo, né? Foi um super chamado. Eu falo que é a época de ouro, assim, até quando eu lembro desses encontros com as pessoas lá do yoga, tinha uma comunidade de bhakti, assim, do yoga, do mantra, da devoção, assim, muito forte, assim, a gente se encontrava muito, assim, fazia muitos encontros. Foi, assim, foi bem importante, assim, bem importante. Tanto é que depois, quando eu voltei para a Austrália a segunda vez, e aí voltei para Gold Coast, foi um choque, porque eu não tinha isso. Eu demorei bastante tempo para me acostumar, que eu não tinha Sydney, não tinha essa comunidade, não tinha esse chamado. Tinha outras coisas lá, que daí eu aprendi a incorporar, mas. E aí, quando eu fui para Adelaide, eu já estava até mais tranquila em relação a isso. E encontrei uma outra comunidade em Adelaide, que também foi super importante nessa minha jornada espiritual e tal. Mas Sydney realmente teve um peso, assim, muito. Um chamado muito grande. É. E Bali, como foi morar lá, né? Que tem tanta gente, né? Igual você mesma disse, né? Os europeus aí que passam 6 meses lá, 6 meses cá, tentando ter o melhor de ambos os mundos. É, todo esse hype, né? Toda essa coisa aí que a galera acha, nossa, ai, morar em Bali, meu Deus, maravilhoso. Como que é mesmo? Compartilha com a gente aqui. Sim. Eu não sei como está agora pós-pandemia, né? Mas assim, é um lugar muito fofo, as pessoas são muito queridas, assim, muito queridas. É um coração imenso e o fato, assim, eles são muito espirituais, né? Então você anda na rua, eles fazem né, a mãozinha assim em prece para te cumprimentar, né? Tem toda a paciência do mundo. É, o fato, eles rezam muito ao longo do dia, né? Para tudo. Tipo, você tá na loja, a pessoa para lá para ir no altarzinho rezar e passar o incensinho lá e rezar. Então, é uma coisa que você, para quem tem uma sensibilidade para coisa de energia, assim, você sente no ar essa coisa bem assim, uh, mais tranquila e mais de paz, assim, né? É muito quente, muito úmido, né? Então isso me afetou um pouco, assim, foi um pouco difícil, assim, acostumar com esse calor bem úmido. Você tomou banho, você saiu do banho, você tá molhada e segue molhada. É tipo, o banho é não Gente, eu fala. lembro a primeira vez que eu fui para Bali, eu fui com uma amiga minha. A gente ficou numa dessas pousadinhas assim, que era quarto privado, tinha ventilador de teto, mas não tinha nem água quente. A primeira, o banheiro era dentro do quarto, né? Então era Uhum. privativo. A primeira que tomava banho e tal, quando a outra entrava no banheiro, era aquela, sabe, aquela cena assim, tipo, que você abre a porta, vem aquele fumaceiro, parece uma sauna. Sauna, uhum. Sei. Gente, era assim, não tinha água quente no nosso chuveiro. Esse era o nível. É Esse assim era o mesmo. nível. É assim mesmo. É. E é assim.
Tipo, parece que assim, banho é mais uma. Tipo assim, é o hábito que você toma banho para se limpar, porque não é para Essa você, tipo, se sentir refrescada, sabe? É só é assim, bem tipo, isso. É é, limpeza, mas não é se sentir limpa, se isso faz sentido. não, exato, exatamente. É bem isso, assim. É, e para mim foi uma experiência muito legal lá, assim, porque eu fiquei na casa, lá tem os compounds, né, das famílias, assim, os complexos familiares, né, que tem a família que mora tudo no mesmo, tipo, é um terrenão e cada um tem a sua casa ali, e aí eles têm um templo dentro do terreno, isso se chama um compound, né. E aí eu fiquei num desses compounds com uma família, e eles tinham 3 quartinhos, 3 ou 4 quartos para estrangeiros, assim. Então morava eu em cima, embaixo morava um russo, e do outro lado depois chegou um francês. E a gente morava ali com eles, assim. Então era muito, a experiência para mim foi muito legal, porque eu fui num casamento de um primo deles, então, meu, eles me emprestaram aquelas roupas balinesas de cerimônia, então eu Foi fui no total da casamento. família ali. Total da família, total. Só eu, tipo, pessoa branca, assim, né? Tipo, porque não tem os traços balineses, né? Então, é até engraçado, assim, você tá nessa outra posição. Você chegar num lugar, você é a pessoa diferente, né? De todo mundo. Não sabia nada dos maneirismos, né? Tipo, o que você faz num casamento balinês, né? Aí eu seguia a mulherada, tipo, nem me comunicava, muitas não falavam inglês, mas elas apontavam para mim, aí eu fazia igual, tipo, agora tem que fazer isso, aí eu fazia também, sabe? Fui num, eles têm várias cerimônias lá, né? Essa coisa da espiritualidade, e aí tinha um dia importante do Dharma contra Dharma, né? Do certo contra o errado e tal. E aí eles me levaram no templo, que só os balineses iam, então também me vesti lá com eles, com as roupinhas balinesas, e fui lá no templo com eles. Então foi uma experiência, uma experiência muito enriquecedora nesse sentido. Mas tem muito estrangeiro, né? Então também é muito fácil você se sentir em casa, de certa forma. Tem essa dicotomia, assim, né? Tem uma coisa muito balinesa e muito específica, mas aí tem muito estrangeiro também, então é muito fácil você ir num restaurante que o dono é estrangeiro, tá todo mundo falando inglês e tem tudo isso, né? Mas tem os perrengues balineses, né? A Balibele, né? Que eu tive zilhões de Gente. vezes, né? Que você tem as gastroenterites, que eu demorei um Aham. tempo, porque já tinham me falado, né? Não toma água, né? Não toma água, tal. Mas aí eu não tomo água, só tomo água quente, só tomo chá e ainda continuava tendo. Aí fui descobrir que era por causa das frutas, porque tem aqueles spas para você fazer massagem que é super barato. E aí eu E ia e maravilhosas. são Nossa, então. maravilhosas. E ali no compound onde eu morava, eles tinham, que era aberto para o público, mas eles davam desconto para a gente que morava lá. Então, tipo, saía muito baratinho. Tipo, era assim, questão de 5 9 dólares, coisas assim, uma massagem de 1 hora. Só que eles dão uma frutinha no final, quando acaba a massagem, eles vêm com a fruta para você comer, né? Eles dão um chazinho e uma fruta. E eu comia a fruta. E aí depois também os meus amigos me falaram, não, mas eles lavam a fruta com a água corrente, então acaba ficando ali as bactérias e tal. E aí aí depois aprendi isso, aí também não comia as frutas, me ofereciam, eu agradecia, não comia. Aí parei de ter, então teve esse perrengue. E aí até por isso que eu decidi sair de lá quando teve a pandemia e fui para o Brasil, porque nessa de ter essas gastroenterites, eu estava achando que eu estava até com algum problema. Eu falei, gente, será que eu estou meio doente? Porque era muito, eu melhorava, de repente de novo balibele, balibele. Não está muito isso inconstante, assim, sabe? Aí eu fui fazer um exame de fezes para ver se tinha algum verme, alguma coisa, mas assim, né? E aí, quando eu levei o potinho do exame lá, a menina pegou o potinho da minha mão, abriu assim a geladeirinha que era do lado dela, colocou na geladeirinha sem colocar etiqueta nem nada, assim. Eu falei, você não vai colocar etiqueta? E a geladeirinha cheia de outros potinhos. Ela, não, eu tenho que fazer um negócio, quando eu voltar eu ponho. Eu falei, não, eu não saio daqui enquanto você não colocar o meu nome aí no potinho e eu ver que você está identificando que esse potinho é meu. E essa era uma das melhores clínicas e clínicas para estrangeiro, tipo, não era uma clínica pública, sabe? Era uma clínica para estrangeiro, eles falavam inglês e tal, tudo. Eu falei, imagina como que é a clínica pública, né?
Aí quando a pandemia bateu e aquele desespero, a gente não sabia o que estava acontecendo, a Itália naquela bagunça que estava, a gente morrendo, eu falei, imagina se isso acontece aqui e eu tenho que ir para um hospital público, alguma coisa, não dá, tipo, se eles não conseguem, né, nem fazer direito o exame de fezes, né? Aí até por isso foi uma das decisões que eu decidi voltar para o Brasil. Eu falei, pelo menos no Brasil, se tiver um estado de calamidade de saúde pública, eu sei que o Brasil é um pouco melhor que isso, né? Nossa. Então, Ai, gente, olha esse perrengue.